A paz do Senhor, mais uma vez, presbítero Isaac, aqui da Assembleia de Deus de Roteiro. Estamos falando hoje sobre uma temática, as bases para mantermos um ministério avivado, né? Falamos aqui já no vídeo anterior, no que lemos aqui em Apocalipse, capítulo número 3, verso número 1, né? Eu quero usar a segunda parte deste versículo que diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Falamos acima sobre a primeira base, que é saber ou ter certeza, a convicção para que foi chamado, da sua chamada. Esta agora será outra parte, né? Outra base para que possamos realmente ter certeza de que somos vocacionados para termos um ministério avivado. Amém? Glória a Deus. A segunda base que gostaríamos de dar aqui aos irmãos é a pureza de coração, tá bom? É a segunda base para mantermos um ministério vivo, avivado. Pureza de coração. Como nós estamos aqui vendo também, para dar base, estamos falando de João Batista, estamos pegando o exemplo de João Batista, né? Aqui no Evangelho de Lucas, e outros evangelhos, para que possamos darmos continuidade a este ensino. Amém? Que diz assim o verso de número 74 e 75 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Vamos entender abaixo a respeito da pureza do coração do ministro que realmente é vivo, que tem o seu ministério avivado. Diz assim o texto: de concedermos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Queridos irmãos, essa é a segunda marca fundamental para manter um ministério vivo e eficiente. E funciona em sintonia com Deus, aquele que é caracterizado por uma vida consagrada a Deus. O testemunho de vida, queridos irmãos, de João, ele foi reconhecido até mesmo por Herodes como um homem de Deus. Então, por quê? Porque João não somente falava em suas palavras, como através dos seus atos ele cumpria aquilo que ele estava falando. Era característica de João Batista não somente pregar, mas também praticar. Então, nós vamos ver hoje que é preciso, queridos irmãos, nós estarmos realmente em sintonia, ou seja, puros, né, diante de Deus, em santidade e em justiça. Glória a Deus para sempre. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, glória a Deus, que alguns dos dias atuais têm pensado, aleluia, todos nós conhecemos, que às vezes ainda que pregam santidade, que às vezes ainda estão vivendo ainda aqueles tempos passados, mas já perderam há muito tempo. Você vai observar muito bem isso, queridos irmãos, voltando ao texto, que alguns naquela época pensavam que João era Cristo, devido à sua maneira transparente de viver. Parecia muito com Cristo, até porque o cristão, a palavra cristão, ele tem a denotação de que parecer com Cristo, né? Então João parecia demais com Cristo, glória a Deus. E todo cristão ou todo ministro, todo obreiro que realmente mantém-se vivo no seu ministério precisa realmente ter a pureza, parecer com Cristo na sua santidade e justiça. Então Deus, ele deseja, irmãos, consagrar uma pessoa, ou chamar uma pessoa realmente pura, preparada e fora de religiosidade. Tem muita gente que, infelizmente, desde a época dos tempos de Jesus, que vivia uma religiosidade tremenda. Glória a Deus. Todos nós sabemos, religiosidade é uma falsa piedade ou um falso cristão que realmente prega princípios e valores, mas o mesmo não cumpre. Então, uma pessoa que é impura, alienada, que cultiva a idolatria, a desonestidade, a mentira, a indiferença, a impureza, o ressentimento. Isso tudo, irmãos, é uma mera religiosidade, né? Porque às vezes tem aparência do que vive. Glória a Deus para sempre. E isso, ou esses aí não podem jamais serem usados por Deus para a obra de Deus. Quem tem essas coisas, ou seja, essa falsa religiosidade, vive de forma impura,
Meus irmãos, quantos vocês já sabem hoje são usados por Deus que vivem uma vida realmente sincera diante de Deus? Já por outro lado, nós conhecemos hoje grandes pregadores, né, que não são mais usados por Deus, porque são alienados, indiferentes, né, e dificilmente frequentam a igreja. Dificilmente frequentam a igreja para ouvir a palavra. Então é muito interessante isso, queridos irmãos, que por mais que você, por mais que eu, nós venhamos a pregar, nós precisamos viver aquilo que pregamos, tá bom? Precisamos viver aquilo que pregamos. E tem muita gente que, infelizmente, é como eu disse, diz crente, mas realmente está sendo considerado como ausente da batalha, né, para a qual Deus o chamou, para a qual Deus o designou, tá bom? Então, para muitos hoje, queridos irmãos, você vê que tem ministério equilibrados, hoje é preciso que você entenda que essas pessoas, elas mantiveram, em primeiro lugar, convicção da sua chamada e pureza, né? Ou seja, são puros. Eles têm um ministério equilibrado, né, frutífero, abençoado pela graça de Deus, né? Ele tem se mantido, vamos supor assim, longe de determinadas coisas. Não quer dizer que eles estejam imunes, né, a determinados erros. Não, de jeito nenhum. Nós somos propensos a errar, todos nós. Mas precisamos entender, irmãos, uma coisa muito interessante, e fugir dessas coisas que eu vou acabar de falar, que eu vou falar agora, é que tem muitos cristãos, muitos obreiros em nosso ministério, em vários ministérios, que são um exemplo de uma casa colonial bem bonita por fora, estilo, sabe, bem moderno, na sua arquitetura, bem montada, cozinha cheirosa, banheiro amplo, enfim. Mas, queridos irmãos, no porão, estão cheios de entulhos, de baratas, de ratos, de aranhas. Tem muitos que tem com coisas podres lá embaixo, por dentro. Aparentemente, é como o próprio João cita, são um sepulcro caiado. Então é preciso ter bastante ideia, queridos irmãos, que Deus ele chama, Deus ele convoca, Deus ele busca ministros, obreiros na casa de Deus, que realmente busquem ter uma vida ou um ministério avivados, cheio da presença de Deus, que não viva de aparência. Porque existem muitos crentes, irmãos, toda aparência de perfeição, estado, tá, aparentemente em perfeito estado, né? É como diz, vira, se mexe, pula, sapateia, mas aquele ali é uma bênção, mas na realidade, infelizmente, lá no porão tem muito rato, tem muito entulho, tem muita barata, tem muita aranha, tem muita coisa lá que deve ser realmente mudado. Então nós precisamos o quê? Orar como fez Davi, queridos. Quando ele diz aqui, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, para que eu possa pregar a tua palavra aos outros pregadores, aos pecadores, e eles venham a se converter. Não somente por aquilo que eu prego, mas por aquilo que eu vivo. E tem muita gente hoje que, se fosse expor aquilo que eles estão vivendo realmente no oculto, eu creio que até mesmo aqueles que o conhecem, que vê aparentemente eles, se envergonharão. É por isso que eu gosto sempre de passar para os irmãos e sermos transparentes. Essa é a melhor cor que nós devemos utilizar, a transparência. Você precisa ser transparente. Não adianta você querer posar de santo, de bonzinho, de puro, quando na realidade Deus conhece a tua obra, Deus conhece você por dentro, como disse o salmista Davi, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que me conhece, ou seja, Deus conhece o oculto, Deus te vira pelo avesso. Então não adianta você querer mostrar para todos que você é santo, que você é puro, quando na realidade você não é. Se você fizer isso, você não passa de um hipócrita.
Então é preciso que, não quero dizer aqui que você vai expor os seus defeitos, os seus erros. Não. Eu estou simplesmente passando para você que você precisa ter bastante cuidado e buscar a pureza, e buscar a santificação a cada dia, e dizer como Davi: cria em mim, Senhor, um coração puro. Ou seja, é um ato de criação constante. Um coração puro, onde eu não venho olhar com impureza, onde eu não venho pensar impurezas, e pedir a Deus que venha renovar dentro de você, dentro de mim, um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito que faz realmente coisas boas, que pensem realmente em coisas positivas, e que Deus continuará abençoando a sua vida por causa disso, irmãos. Glória a Deus. Então, não é somente pregar, é preciso viver aquilo que prega. Pureza, essa é a segunda base para que você possa ter um ministério avivado, tá bem? Pareça-se com Cristo. Não somente no seu vestir, mas também no seu dia a dia, no seu oculto. Que Deus continue abençoando a sua vida. Continuaremos, se Deus nos permitir, em outro vídeo. Continue acompanhando esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.